Saúde, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa tarde eu quero ler uma palavra onde se encontra em Daniel, capítulo 6, do versículo 1 ao 28, que fala Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem o edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em seu quarto. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinastes o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportadores de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que há uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova,
e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é Deus vivo e para sempre plenamente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus, aleluia. Meus amados irmãos, aqui a palavra de Deus vai contar, da história de Daniel. Como fala a Bíblia, Daniel foi constituído príncipe, Haviam 3 príncipes, o rei constituiu 3 príncipes para o guardar, para o aconselhar. E Daniel foi constituído um dos príncipes, Só que Daniel, como fala aqui na palavra de Deus, se distinguiu destes príncipes e presidentes. Daniel passou deles. Vamos dizer que Daniel, louvado seja o nome do Senhor, Daniel foi exaltado no meio deles, Daniel foi exaltado na frente desses príncipes e presidentes. Por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Porque Daniel era um servo de Deus. Porque Daniel tinha o Espírito Santo em sua vida. Então ali ele foi exaltado entre aqueles príncipes e presidentes. Porque ele servia a um Deus vivo e o Espírito Santo habitava nele. E por causa disso, por o rei preferir ele do que os outros, por o rei achar ele melhor que os outros, o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. E aqueles príncipes e presidentes, vendo isso, ficaram com inveja. Olha só, Daniel estava no mesmo cargo que eu, como príncipe, e o rei veio e exaltou ele, querendo colocar ele numa posição maior que a nossa. E aí eles começaram a ficar com inveja de Daniel. E tentando derrubar o reinado, tentando derrubar Daniel da sua posição, procuraram defeitos em Daniel. Mas Daniel não tinha defeito nenhum, porque nem culpa alguma. É claro que Daniel era pecador, tinha suas falhas porque era ser humano, mas perante o seu rei, Daniel não tinha defeito nenhum, nem culpa alguma, porque Daniel, ele era fiel. Então eles foram e tiveram a ideia, louvado seja o nome do Senhor, de fazer um dito no qual qualquer pessoa que adorasse a outro Deus, que falasse com outro Deus, que orasse a outro Deus, a não ser o rei Dário, seria lançado na cova dos leões. Então eles levaram aquele dito para o rei Dário, e o rei Dário, inocente, sem saber de nada, que seria com Daniel, assinou aquele dito, ainda colocou o seu anel, e aquele dito foi oficializado pelo rei. Ninguém mais podia mudar aquele decreto, a não ser que passasse o tempo de 30 dias, Louvado seja o nome do Senhor. E ali, eles só esperando a hora para poder dar o bote, viram Daniel orando na janela do seu quarto. E correram para o rei dizendo: Rei, você não oficializou o dito no qual fala que ninguém pode adorar outro Deus além do Senhor? E o rei: sim, claro, oficializei. Sim. E aí eles vieram e interrogaram o rei dizendo:
Então, por que que Daniel está desfazendo o seu dito? Por que que Daniel não está cumprindo a ordem que o Senhor deu? E ali, meus amados irmãos, o rei ficou muito, vamos dizer que ficou muito triste e ficou ao mesmo tempo, chocado, porque ele veio ligar os pontos e saber que Daniel adorava o seu Deus, que Daniel era fiel ao seu Deus e que ele teria, portanto, que jogar Daniel na cova de leões, na cova dos leões. Ele amava Daniel. Daniel era o melhor de seu reino, por isso que ele ficou triste, porque Daniel era o melhor servo dali, Mas como ele tinha feito aquela lei, ele não podia revogar no momento. Então, ele foi e muito triste colocou Daniel na cova dos leões. E Daniel ficou lá. E ele olhou para Daniel e falou assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Colocou a pedra na boca da cova e saiu muito triste. Aqui a Bíblia vai falar que ele passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e também não dormiu. Mas ficou em jejum, triste, pensativo, pensando que ali a vida de Daniel poderia se acabar. E aí, quando foi de manhã bem cedo, ele se levantou, correu com pressa até a cova e perguntou: Daniel, o teu Deus te livrou? E Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Então o rei naquele momento se alegrou, ficou feliz. E o que foi que o rei fez? Pegou aqueles príncipes e aqueles presidentes que tinham acusado a Daniel e que tinham feito essa lei contra ele, deram a ideia de fazer essa lei contra ele, e jogou na cova dos leões, na qual os leões devoraram eles e as suas famílias. Devoraram tudo até os ossos. E aqui a palavra de Deus fala que o rei Dário fez um decreto para adorar ao Deus de Daniel, se prostrar somente ao Deus de Daniel, porque era um Deus vivo, que livra e que salva o seu ser. E o que a palavra de Deus vem falar conosco, minhas amadas e meus amados irmãos, nessa tarde? Que muitas vezes, por nós sermos fiéis ao Senhor, por nós sermos servos de Deus, o diabo ele vem com investida para cima de nós, para tentar nos tirar da presença de Deus. Na Bíblia fala que Daniel era um servo de Deus. Daniel era um servo do Deus vivo. Era um servo do Senhor. Mas nós podemos ver que ali naquele momento o diabo viu que Daniel era um servo de Deus e queria tentar contra a vida de Daniel. Tentar tirar Daniel da presença de Deus. Onde ele armou aquela cilada para ver se Daniel era mesmo fiel ao Senhor. Se Daniel seria capaz de dar a sua vida por Deus. E ali, meus amados irmãos, nós sabemos que na Bíblia fala que o diabo ele pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas tudo tem a permissão de Deus. Tudo é feito com a permissão de Deus. Então, se o diabo ele fez isso, ele primeiro tem que pedir a permissão de Deus, e Deus permite que ele faça. Então Deus naquele momento permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões para ver a fidelidade, para provar a fidelidade de Daniel para com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes Deus não permite uma situação em nossas vidas? Quantas vezes Deus não permite que nós venhamos a ser jogados em covas como de leões para provar a nossa fidelidade a Deus?
Nós chegamos a Deus e falamos: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Senhor, eu nunca vou te deixar. Mas é nessas horas que o Senhor prova, aleluia, o nosso amor por Ele, que nós o negamos, que nós o deixamos. Imagine, meu irmão e minha irmã, ser jogado numa cova de leões. Aqui a Bíblia fala, no versículo 10, que Daniel sabia da Escritura. Daniel sabia o que o rei tinha, a lei que o rei tinha feito. Daniel sabia dessa lei. Daniel sabia que se ele orasse ao seu Deus, ele seria jogado na cova dos leões. Daniel sabia que se ele deixasse a janela aberta, as pessoas poderiam ver e poderiam correr para contar para o rei. Mas foi nesse momento que Daniel mostrou que ele é realmente fiel a Deus, que ele realmente ama a Deus, que ele realmente busca a um Deus vivo, que ele é um servo fiel. Porque nós podemos imaginar uma cova cheia de leões. Se um leão já dá medo, imagine uma cova cheia deles. Imagine uma cova cheia de leões, meus amados irmãos. Eu tenho certeza que muitos crentes hoje preferiam deixar de adorar a Deus para não ser jogado na cova. Por quê? Na Bíblia fala que Deus livra. Na Bíblia fala que Deus salva. Na Bíblia fala que Deus guarda o seu servo em todos os momentos, em todos os lugares, de todas as situações. Mas a questão é que nem todos os servos de Deus confiam realmente no poder do Senhor. Tem gente que fala: eu confio em Deus, mas quando passa por uma prova, já nega o nome do Senhor. Eu confio em Deus, eu sei que Ele pode me livrar, mas quando está na luta, já diz: não, eu não aguento mais, eu não posso mais, já acabou, eu não tenho mais forças. Daniel não fez isso. Daniel encarou a luta dele com força e garra, porque ele sabia que ele ia vencer. Ele sabia que ele iria conseguir. Se Daniel não tivesse entrado naquela cova, ele não teria tido fé no Deus que ele serve. E como eu posso ter um relacionamento com alguém que eu não confio? Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa e eu não confio nessa pessoa, eu vou ficar preocupado com o que pode acontecer com ela. Eu vou ficar preocupado com o que pode haver, com o que ela pode fazer. Mas se eu tenho um relacionamento em que eu confio nessa pessoa, eu não vou me preocupar, mas eu vou ficar descansado. E da mesma forma é com Deus. Se eu realmente tenho toda a minha confiança em Deus, se eu realmente estou firmada na palavra, alicerçada na rocha, que é Jesus, eu não vou temer mal algum que venha diante de mim. Eu não vou temer onda, eu não vou temer pedra, eu não vou temer calabouço, eu não vou temer leão. Por quê? Porque eu confio no meu Deus. Será que você confia em Deus como Daniel confiou? Será que você confia em Deus como José confiou? Será que você confia em Deus como Davi confiou? Davi era o menor dos irmãos. Ninguém dava nada por Davi. Quando Davi chegou para a luta, o gigante zombou dele. A Bíblia vai falar que o gigante vai zombar dele, por ele ser pequeno e muito novo. Com certeza não tinha nem força, não tinha músculos. Mas Davi foi para a guerra. Ninguém convocou Davi para a guerra porque ninguém confiava em Davi. Ninguém chamou Davi para lutar porque todo mundo sabia que Davi não iria conseguir. Por quê? Porque estavam olhando para Davi em si, não para o Deus que Davi servia.
Mas Davi dizia: eu vou lutar contra esse gigante. Eu lutarei contra esse gigante. Se ninguém quer lutar contra esse gigante, eu vou lutar. E ali o rei Saul disse assim: peraí que eu vou colocar essas armaduras em você. Não quero armadura nenhuma, porque eu vou pra guerra, mas quem vai lutar é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde você tem posto a sua confiança, meu irmão e minha irmã? Na Bíblia fala que a tempestade estava alta, a tempestade estava grande, mas Jesus estava no barco. Jesus estava dormindo, mas Jesus estava no barco. Aleluia. Naquela hora os discípulos apavorados: ai, socorro, alguém acorda Jesus para nos livrar, que a tempestade está muito alta. E Jesus chegou neles e falou assim: homens de pouca fé. Homens de pouca fé, porque a tempestade estava alta, o mar estava bravio, a chuva era forte, mas eu estava no barco convosco. Homens de pouca fé, a cova era grande, muitos eram leões, muitos eram os leões. Os leões estavam com fome, mas eu estava na cova convosco. Homens de pouca fé. A fornalha era quente, a fornalha era grande, a fornalha estava acendida 7 vezes mais, mas eu estava no fogo convosco. Onde você tem posto a sua confiança, meu irmão e minha irmã? Você fala que ama a Deus, mas você seria capaz de entrar numa cova por amor a Ele? Você fala que adora a Deus, mas você teria coragem, você seria capaz de passar pela fornalha por Ele? Louvado seja o nome do Senhor. Deus livra o seu povo. Deus livra o servo fiel. Deus livra aquele que o adora verdadeiramente, aquele que confia em Deus. Na Bíblia vai falar no Salmos 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O que é um monte? Um monte é uma montanha. Uma montanha, ela é forte, ela é grande. Você já viu alguém conseguir tirar a montanha de um lugar? Você já viu alguém conseguir partir a montanha no meio? Você já viu alguém conseguir levantar a montanha? Você já viu uma montanha se balançar? Não. Por quê? Porque a montanha é grande, a montanha é forte, a montanha é pesada. A montanha é grudada na terra. Dessa forma são os que confiam no Senhor. Dessa forma são os que confiam em Deus. Vão ficar firmes, fortes num só lugar, sem se balançar, sem se cair, sem se turbar, porque Deus está convosco. Na Bíblia fala: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu seguro pela tua mão. Na Bíblia fala: seja forte e corajoso, não temas e não desanime, porque eu sou o teu Deus. O nosso Deus, Ele é grande, meus irmãos. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele ainda livra. O nosso Deus, Ele ainda liberta. O nosso Deus ainda transforma. Por que que hoje em dia não existem muitos, aleluia, não existem muitas curas, não existem muitos milagres? Porque o povo esfriou. Porque o povo não busca como antes. Por que que Daniel era tão firmado no seu Deus? Por que que Daniel tinha confiança tão grande num Deus que ele nunca viu? Porque ele, aleluia, tinha uma comunhão com Deus. Porque ele tinha uma grande intimidade com Deus. E Daniel amava a Deus não pelo que Deus poderia dar a ele, mas pelo que Deus era. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você tem chances de vencer uma prova. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não desampara o seu. Na Bíblia vai contar a história daqueles 3 jovens. Daqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Onde aquele que adorasse a Deus seria lançado na fornalha.
acredito que muitos ali que eram crentes, que se diziam servos de Deus, entre aspas, não entraram na fornalha, porque tiveram medo. Porque a gente olha assim, se a gente for olhar, analisar a história, olhar para a cova de um leões, vai achar impossível um homem entrar na cova de uns leões famintos e grandes e não morrer. Se a gente for olhar pela nossa cabeça, um homem entrar numa fornalha grande, ardente, com muito fogo e não se queimar? Se a gente for entrar meus amados irmãos, pelo nosso cérebro, pelo nosso entendimento, um homem passar pelo fogo e não se queimar, não dá para entender. Mas a Bíblia fala que para Deus nada é impossível. E na Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, se creres, verás o poder de Deus. Se creres, verás o milagre de Deus. Se você crer, vai ver uma maravilha de Deus sendo operada na tua e na minha vida. Crê. É muito fácil chegar para o mundo inteiro e dizer, eu amo Deus. Eu quero ver agora, entrar dentro de uma cova de leões e falar que realmente ama Deus. Eu quero ver você chegar num país onde é proibido adorar a Deus, se dobrar os joelhos e adorar a Deus lá. É difícil, não é, meus irmãos? É difícil para quem não confia no Senhor, para quem não confia em Deus. Muitas vezes você confia numa amiga sua, confia na sua mãe, confia no seu pai e eles te decepcionam. Mas se você confiar em Deus, você nunca vai ser decepcionado. Nunca. Aqueles homens bolaram essa ideia de jogar Daniel na cova de leões porque não sabiam o poder que Deus tinha. Porque não sabiam o poder que o Deus de Daniel tinha. Se eles conhecessem o Deus de Daniel, não teriam bolado essa ideia e nem outra. Porque saberia que Deus iria livrar a Daniel como livrou. Daniel não se importou com o dito. Daniel não se importou com a lei. Daniel não se importou com o seu rei. Daniel não se importava em ser jogado na cova dos leões. A importância de Daniel era em adorar o seu Deus, era em louvar Ele em todo o tempo, era em render graças a Ele em todo o tempo. Sendo fiel a Deus de todas as formas e de todas as maneiras. Essa era a importância de Daniel. Porque Daniel confiava no seu Deus. Ei, você está passando por essa luta. Você está passando por essa prova. Você está dentro dessa cova e já está querendo desistir? E já está querendo sair daí? O Senhor é com os seus servos. O Senhor é com aqueles que são fiéis a Ele. Se você é fiel a Deus, Deus é fiel contigo. Deus é fiel àquele que é fiel a Ele. Na Bíblia fala, no Salmos 91, versículo 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. No versículo 13, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Deus nos dá autoridade para pisar sobre essa cobra e sobre essa serpente. Deus nos dá, aleluia, autoridade para passar pelo fogo. Deus nos dá força para entrar naquela cova. Por quê? Porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco. Aleluia. Aquele homem olhou para a fornalha e disse, ali há 4 homens. Ué, mas não foi só 3 jovens que foram jogados naquela fornalha? Mas há 4 homens ali. Você olha para aquele barco e diz, está tendo uma tempestade,
Tá tendo uma chuva. Tá tendo, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode estar tendo até um tsunami, mas Jesus está no barco. Você olha para aquela cova de leões. Vamos supor, eram 5 leões e um homem. Tem 2 homens lá dentro. Aleluia. Não importa onde você esteja, meu irmão e minha irmã. Não importa o que você esteja passando. Não importa o tamanho da sua luta, o seu Deus está contigo. Deus está contigo. Não permita que o diabo faça a sua cabeça falando que Deus não está contigo, porque Ele está. Ele está contigo. Deus está aí do teu lado, te guiando, te iluminando. Sabe por que você ainda não caiu? Porque Ele te sustenta. Sabe por que nenhum leão ainda te mordeu? Porque Ele está fechando a boca desse leão. Deus está fechando a boca desse leão sobre a tua vida. E Deus fala que esse leão não vai poder te morder, não vai poder te engolir, porque Ele está contigo. E maior do que o leão, maior do que o mar, maior do que a tempestade, maior do que a luta, é o teu Deus. Não diga que os teus problemas são grandes. Diga que o teu Deus é maior que os teus problemas. Não exalte a força do diabo. O diabo, ele é forte. Não exalte o diabo, exalte o seu Deus, porque maior que o diabo é o nosso Deus. Maior que a fornalha é o nosso Deus. Mais forte que o fogo é o nosso Deus. Mais forte que a água é o nosso Deus. Mais forte que a chuva é o nosso Deus. Mais forte que essa tempestade é o nosso Deus. Ele é mais forte que tudo isso. Ele é mais forte que tudo isso. E na Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo, meu irmão, porque Deus te fortalece. Você pode tudo, minha irmã, porque Deus está contigo. Você pode tudo, jovem, moça, rapaz, criança, porque Deus está contigo. Deus está contigo e Ele não desampara um servo seu. Eu não sei a luta que tu estás passando na tua casa. Eu não sei a luta que tu estás passando no meio da tua família. Talvez o teu filho saiu de casa. Talvez você chora todas as noites pelo seu marido que é alcoólatra. Talvez a tua filha está no mundo da prostituição. Talvez você está nas drogas. Eu não sei quem é você que está escutando essa mensagem, mas Deus não me trouxe aqui em vão. Quando eu pedi uma palavra para Ele, Ele me deu Daniel 6, que fala sobre a cova dos leões. E eu não sei o porquê Deus me deu essa palavra, mas se Ele me deu essa palavra, é porque Ele quer falar com alguém nessa tarde. E é com você. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Eu sei que a luta tá grande. Eu sei que a prova tá difícil. Eu sei que a fornalha tá ardente. Mas o quarto homem tá aí dentro contigo. Oh, Deus maravilhoso. Eu sei que a cova tá cheia de leões, mas o Todo-Poderoso tá tampando a boca desses leões. Eu sei que a tempestade tá alta, eu sei que o barco tá balançando, mas o barco não vai afundar, porque Jesus de Nazaré está dentro desse barco contigo. Quando tudo pareceu dar errado para Daniel, Deus mostrou que estava com ele. Aleluia. Daniel não temeu. O que vocês acham que Daniel ficou fazendo dentro daquela cova? Ficou orando, ficou louvando, ficou adorando, porque é isso que você deve fazer. Na Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos. Estavam, aleluia, acorrentados. E quando foi meia-noite, eles começaram a louvar, começaram a adorar a Deus. E por meio da adoração de Paulo e Silas, as correntes caíram, a prisão se quebrou, os presos foram libertos e Paulo e Silas saíram de lá com a sua vitória. Através da adoração, da fidelidade, da persistência de Daniel, ele venceu. Ele venceu, e se Daniel venceu, você também vai vencer, meus amados irmãos. Se Paulo e Silas conseguiram sair daquela prisão, você também vai conseguir. Você também vai conseguir. Adore a Deus em meio à luta. Adore a Deus em meio à prova.
Se está doendo, ora. Se está sofrendo, louva. Se está morrendo, ei, não desiste, porque você não vai sair daí morto, porque o Deus Todo-Poderoso está contigo. Louvado seja o nome do Senhor, você vai vencer. Porque na Bíblia fala: dar-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O que foi que nós acabamos de ler no Salmos 91? O que foi? Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. E aqui Daniel vai falar: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano nenhum. Deus coloca um anjo em volta daqueles que o temem. Deus coloca um anjo para guardar o seu servo fiel. Você pode até parecer sozinho nessa luta, mas tu não estás sozinho, porque Deus está contigo. E no final da palavra fala: o nome do Senhor foi exaltado. O nome de Deus foi exaltado nessa palavra, porque o Deus de, aleluia, o Deus de Daniel, aleluia, é o seu e o meu Deus. O mesmo Deus de Daniel é o meu e o teu Deus, meu irmão. E Ele pode nos livrar, sim, dessa cova de leões. E no final dessa história, Deus foi engrandecido, porque, aleluia, o rei Dário falou para todos adorarem o Deus de Daniel, para todos glorificarem o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. No final dessa luta, todo esse deserto que você está passando, toda essa cova que você está entrando, toda fornalha que você está dentro, todo barco que está se balançando, vai servir de testemunho para você. Para a sua glória? Não, para a glória de Deus. Porque se fosse por mim, eu não conseguiria. Tá aí. A Bíblia fala: aqueles homens que tinham acusado Daniel foram lançados na cova de leões. E os leões os esmigalharam todos os ossos. Por que esmigalhou os ossos deles? Porque eles estavam sozinhos naquela cova. Porque eles estavam sozinhos naquela cova. Aleluia. E Daniel não estava sozinho. Daniel estava com o seu Deus. Sabe por que tu tá firme até aí, meu irmão e minha irmã? Porque Deus está contigo nessa cova. E Ele vai te livrar dela. E você vai vencer, como Daniel venceu. Aqueles que estiveram sozinhos na luta, já caíram. Já foram derrubados. Por quê? Porque estavam sozinhos. Mas aquele que está com Deus, como Daniel esteve, não vai cair. E na Bíblia ainda fala assim, no versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o Persa. Aleluia. Deus te prova para você ser aprovado. Por acaso existe luta? Existe, por acaso, troféu sem luta? Existe vitória sem guerra? Não. Aleluia. Depois da luta vem o troféu. Depois da vitória. Depois da luta vem a vitória. Você vai receber a tua vitória, minha irmã. Você vai ser honrada por Deus. Você vai receber a sua vitória. Você vai receber alegria. Você vai ter um testemunho para contar
para glorificar o nome do teu Deus. E ainda vai ser honrado pelo Senhor depois dessa prova. Não desista, persista e continue. Porque aquele que desiste, ele jamais almejou a vitória um dia. O céu não é para desistentes. O céu é para persistentes. É para aqueles que persistem, mesmo quando está tudo dando errado. Deus não é um Deus que perde luta. Procura na Bíblia e tenta me dizer qual foi a luta que Deus perdeu. Nenhuma. Se Deus não perdeu nenhuma luta até agora, Ele vai perder a tua? De jeito nenhum. Ei, o gigante é grande e você é Davi. Você vai para a guerra, mas quem luta é o teu Deus. Desistir não é uma opção, mas a oração é a chave da vitória. A vitória é do povo de Deus. A vitória é daquele que luta, é daquele que persevera e que segue em frente. Que Deus abençoe você poderosamente e fale mais e mais aos vossos corações. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe. Fica com Deus. Um grande abraço.